Hoje o podcast do Jaraguá Mais Saudável tem a honra de receber o senhor Vicente Donini. E o que nos inspira aqui é que, além da sua trajetória profissional, seu Vicente Donini é um exemplo de longevidade. Realiza atividade física, mantém hábitos saudáveis, viaja com frequência e, além de estar ativo em projetos sociais, especialmente ao voluntariado. Hoje queremos ouvir dele o que sustenta uma vida longa, saudável e cheia de propósito. Senhor Vicente Donini, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui. E inicio perguntando quem é o senhor, além do empresário que muitos conhecem. Bom dia, Amanda. É um prazer estar aqui. Em realidade, eu sou movido pela paixão. Eu tenho uma paixão pela vida, por poder contribuir com a nossa comunidade. Tenho paixão pelo trabalho. Trabalho em 2 turnos, não por necessidade, mas pelo prazer de fazer. E, vez por outra, minha mulher me questiona: "Por que mais isso? Você não vai levar nada mesmo?" Mas eu não faço para levar, eu faço para deixar. Então, assim, eu diria que sou movido pela paixão. Gosto de tudo que eu faço e só faço o que eu gosto. E a paixão, ela sempre esteve com o senhor, né, ao longo da sua vida, assim, desde de muito jovem, quando o senhor iniciou os projetos profissionais, mas também com a família. E como que foi toda essa sua trajetória para chegar nesse case que a gente diz, né, que é um case de sucesso para longevidade e inspiração para muitos. E como que o senhor tem construído essa paixão ao longo dos anos? Em realidade, desde cedo eu descobri que eu tenho que cuidar do meu corpo, que tenho que cuidar da minha alma, do espírito, e tenho que cuidar da minha mente. E isso naturalmente requer que a gente tenha hábitos saudáveis. Sempre me movimentei, sempre pratiquei esportes, sempre trabalhei, nunca tive medo do trabalho, independente do que eu estivesse fazendo, porque todo trabalho é enobrecedor. Eu comecei muito modestamente como office boy e, na época, o office boy fazia tudo, Uhum. desde limpeza de banheiro, limpeza do ambiente de trabalho, e fazia tudo o que me era solicitado. E a gente aprendeu a ser prestativo e, naturalmente, quem segue esse princípio de disciplina, de dedicação, acaba sendo reconhecido, e as oportunidades elas vão surgindo, de tal sorte que eu não planejei, assim, detalhadamente a minha vida, o que eu quero ter, nada disso. Eu busquei sempre, cuidar muito do ser, e se a gente conquistou alguma coisa, sempre foi por consequência daquilo que a gente se propôs a fazer, e eu sempre tive muito cuidado com o aspecto, eh por entender que as pessoas não valem pelo que sabem, valem pelo que fazem. E nós somos infinitamente mais observados do que ouvidos. O nosso discurso sempre é efêmero, ele passa, mas os nossos exemplos é que ficam. Então a gente tem que deixar um legado de um bom trabalho prestado à comunidade, corresponder às expectativas das pessoas que nos cercam, cuidar das pessoas que estão conosco nessa jornada da vida, porque no fundo ninguém basta a si mesmo, nós somos seres interdependentes, dependemos uns dos outros, e a gente cuidando muito bem do entorno, esse entorno se encarrega de zelar por nós. Exatamente. A gente sabe que, muitas vezes já é um problema de saúde pública a questão da solidão, né, na fase do idoso. E isso é uma coisa que nos preocupa, né. E o senhor sempre teve muitos amigos, a sua família sempre teve por perto, agora com os netos, né.
Qual a importância que o senhor tem percebido, falando tanto dessa interdependência entre as pessoas, do cuidar do ser, né, e também das pessoas que estão à nossa volta. Como o senhor percebe todo essa importância dessas pessoas? No fundo, assim, ó, a gente para ter, negócios bem-sucedidos, o primeiro passo tem que ter uma família bem resolvida. Se a família não está bem resolvida, nós não temos aquela paz de espírito para cuidar bem dos negócios. Da mesma forma, se os negócios que nós conduzimos não caminharem bem ou razoavelmente bem, isso interfere na família. Então a gente tem que ter um cuidado, não só não somente sobre aquilo que nos toca diretamente, que nos diz respeito, mas também das pessoas com as quais nós, nos envolvemos, com as quais nós, nos relacionamos, porque para nós irmos bem, é fundamental que o ambiente que nos acolhe caminhe muito bem também. Exatamente, perfeito. E a gente sabe que muitas pessoas nos influenciam, né, o ambiente influencia as nossas escolhas, e também algumas pessoas podem vir a nos influenciar. Para sua escolha de hábitos e olhar para esse ser e pensar em tudo isso, em todo esse propósito, teve alguém que te influenciou na tua infância, na tua adolescência e que marca até hoje para o senhor? Eu desde cedo, eu, para buscar suprir carências pessoais, eu procurei estudar muito e ler muito. Embora eu não tenha formação acadêmica, mas em todas as oportunidades que surgiam, eu me fazia presente, porque eu sempre me considerei um eterno aprendiz. E se você perguntar assim, se eu me inspiro, eh, especificamente numa pessoa, eu diria o seguinte: depende sob que ângulo da vida eu estou olhando. Se for, por exemplo, exemplo de trabalho, é claro que eu busco uma pessoa que, a meu ver, é um perfeito exemplo de trabalho. Se é uma pessoa, se eu, me volto para questões sociais, da comunidade, a parte da filantropia, já há uma outra fonte de inspiração. Então, se você me perguntar assim, na minha vida, eu tenho uma pessoa só que me inspira, talvez eu falhasse na minha missão. Eu acho que nós temos muitos bons exemplos, porque, nem todas as pessoas são muito, boas em tudo, em todas as Sim. facetas da vida. Ela é exemplarmente boa sob um aspecto, e no outro, não é que ela não seja boa, ela não pratica. E não praticando, ela não demonstra, e não demonstrando, a gente não tem uma fonte de aprendizado. Então, tem pessoas que se voltam para um campo, de atuação, um campo da vida, e outras para outro campo. Então, a gente tem bons exemplos aqui na nossa cidade, que são verdadeiras fontes de inspiração. Sem dúvida. E agora a gente tem, assim, essa relação com diferentes gerações, né. E essas diferentes gerações também são fontes de inspiração, porque a gente vai aprendendo com os mais novos e com as pessoas mais idosas, e assim a gente vai se retroalimentando o tempo todo, né. E como o senhor tem visto agora as potencialidades, os desafios junto com os seus netos? Assim, ó, eh eh, não existe progresso sem desconforto. E para haver, progresso, tem que haver mudança, e toda mudança gera desconforto. Então, assim, no meu tempo, o meu tempo já passou, ele não conta mais. O tempo é hoje e o amanhã. É claro que nós não podemos renegar o passado, mas não ficarmos presos ao passado. E o pessoal, costuma dizer assim: "Nossa, essa juventude de hoje, que maravilha a juventude de hoje". São gerações sobre gerações que vêm com outras percepções, outros valores e tal, né. Por exemplo, assim, ó, né, nós somos, da minha geração, analfabetos funcionais no que toca
as tecnologias. Os jovens de hoje começaram a brincar com o joystick e tal, tal. Para eles, assim, é a coisa mais natural, mais simples que existe. Eu tenho defendido aqui em Jaraguá, com os nossos prefeitos recentes e por meu envolvimento de muitos anos com a Federação das Indústrias, foram 34 anos de dedicação, e eu sempre gostei da formação tecnológica. Sempre gostei muito, tanto que meus 2 filhos fizeram escola técnica federal durante 4 anos, são técnicos por excelência e depois continuaram os estudos. E, eu tenho insistido muito, muito, muito na educação em tempo integral, aulas bilíngues e matéria obrigatória, linguagem de programação, para que todas as crianças sejam, preparadas e formadas para programar computadores. E pense assim, ó, falando um segundo idioma, Uhum. preferencialmente a língua inglesa, falando o segundo idioma, conhecendo profundamente a parte tecnológica, eles são cidadãos do mundo. Aí eu já ouvi, por exemplo, umas pérolas assim: "Ah, mas aí ele vai trabalhar para uma companhia americana, vai trabalhar para uma companhia, digamos, asiática". Ótimo, vai trabalhar à distância, ele vai receber aqui, não importa para onde presta o serviço, o que importa verdadeiramente é que ele, tenha capacidade de contribuir para o desenvolvimento desse mundo que nos acolhe. Então, assim, a educação é fundamental e eu não tenho o menor medo de que essas novas gerações, que alguém se atreve a dizer assim: "Nossa, o que que vai ser do futuro? Não vai ter mais a mão de obra". A mão de obra de outrora pode ser que não vai ter mais. Quantas atividades que se fazia manualmente que ficaram no caminho, e nem por isso a qualidade de vida, de um modo geral, piorou. Então, assim, isso é o andar na carruagem, é o desenvolvimento da humanidade como um todo, né. E eu tenho muita confiança e, mais do que esperança, a certeza que as novas gerações serão muito melhores do que nós. Que assim seja. E a gente fala muito do seu trabalho, né, e agora influenciando seus netos e essas novas gerações que vêm, e no nosso podcast a gente tem visto que também tem sido assistido por muitos adolescentes, então isso é muito bom, porque a gente também pode estimular, né, esse movimento de sermos mais saudáveis. E a gente sabe a importância do trabalho em si, e a tua excelência em tudo que tu fizeste ao longo da vida, né. E quando a gente fala do trabalho, também teve um outro tipo de trabalho que o senhor desenvolveu durante toda a sua vida e ainda desenvolve com tanto compromisso e responsabilidade, que é o voluntariado. O voluntariado, ele traz um propósito diferente também para a vida. E se o senhor pudesse compartilhar com a gente como que o senhor observa o voluntariado na sua vida e como que isso implica nesse propósito? Ele é parte da vida. Eu, por exemplo, mas isso é uma escolha, é uma opção pessoal. Eu, ao longo da minha vida, dedico algo em torno de 20% do meu tempo para cuidar de demandas da sociedade como um todo. E quando a gente fala em voluntariado, não é só a área, assim, da caridade. Por exemplo, você pega uma entidade de classe, pega, por exemplo, o nosso Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, são todos voluntários. Os empresários que estão lá são voluntários, se dedicam. Por exemplo, o tempo em que eu presidia a entidade, eu dedicava 20% do meu tempo voltado à entidade. E, fazendo o quê? Cuidando dos interesses da classe empresarial? Sim, mas predominantemente voltada para assuntos de interesse da comunidade. Porque assim, ó, não é só cuidar do nosso próprio umbigo, nós temos que cuidar do ambiente que nos acolhe. E quanto mais saudável esse ambiente, mais perspectiva nós temos de sermos bem-sucedidos
na nossa missão empresarial. E houve momentos, por exemplo, assim, que eu me envolvi fortemente com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul. Num dado momento eu fui chamado e me envolvi com a construção da Escola Jaraguá, que eu coordenei, que é um colégio de formação de pessoas. O que eu fiz foi muito pouco, empilhar tijolos, né? Construir, as instalações, e entregamos lá 22 salas de aulas, sem usar um centavo da comunidade evangélica luterana, que é a mantenedora, ou de quem quer que seja. Foi dinheiro que nós buscamos em algum lugar para entregar a escola prontinha, que é a parte fácil, empilhar tijolos. Eu tenho uma admiração muito, muito grande pelas pessoas que militam na educação, para formar esses jovens, prepará-los para a vida e para o trabalho. Aí, em outro momento, me envolvi com a construção do Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, que eu fui o presidente da comissão de construção. São jornadas que implicam, numa parte, em edificar e instalar, mas a outra, mais penosa, é arrumar o dinheiro para pagar as contas. Via de regra, o presidente da comissão de construção, ele, no afã de entregar a obra em tempo integral, ele tem que correr atrás e arrumar dinheiro para isso. E depois eu tive uma longa jornada também no nosso Hospital São José de Jaraguá do Sul, onde eu estive lá durante 13 anos como voluntário. Então, toda a edificação do Hospital São José, eu comecei como presidente de comissão de construção, depois eu fui para o conselho, assumi a presidência do conselho e continuamos. Então, assim, ó, quando a gente abraça uma causa como voluntário, no dia que a gente assumiu, deixou de ser voluntário, passa a ser uma obrigação tão forte quanto quando se assume uma posição como executivo de uma determinada empresa, porque o voluntário deixa, às vezes, a impressão se puder eu vou, talvez eu faça, não é nada disso. A gente assume um compromisso perante a comunidade como um todo, de que nós vamos cumprir por inteiro a missão. Então é preferível, quando se assume uma posição, se dedicar com afinco para que ela tenha um término. Depois se afasta e vai para outro. E, a propósito disso, nunca é bom que o camarada seja voluntário por toda uma vida numa só causa. Numa só causa. Por quê? Tem que vir gente com sangue novo, ideias novas, porque a mesmice mata, né? Então a Exatamente. gente tem que cair fora. E, a propósito disso, quando a gente fala em sucessão nas empresas, né, longeva tem que ser a instituição, a empresa. Nós estamos de passagem, né? Exatamente. Exatamente. E falando em tudo isso, né, em como o senhor tem, buscado, né, novos desafios e novas formas também de se de pensar e de trazer espiritualidade para si. Eu sei que o senhor fez o caminho de Compostela, né, e a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos sobre isso, mas eu acho muito importante saber o que que o senhor aprendeu com o caminho de Compostela. Nos conta como que foi o processo de decisão, vou fazer o caminho de Compostela, como foi estar lá, os aprendizados que o senhor teve lá, e também o que fica delegado desse caminho. E lembrando, né, o senhor foi sozinho, eu acho que isso é algo importante de ressaltar, Sim. foi sozinho aos 81 anos, né, e o propósito foi ir sozinho, né. Se o senhor puder compartilhar com a gente essa história. É, no fundo, assim, eu entendo que o caminho não se recomenda, ele tem que nascer do âmago da pessoa, assim, tem que ter uma vontade interior, um dia eu quero fazer o caminho. E aí a gente tem que se indagar, mas por que fazer o caminho? Tem que ter um propósito. E eu desenhei o meu propósito, eu queria fazer um caminho espiritual. Primeiro, eu sempre sonhei com o meu ano sabático, mas eu nunca tive coragem e nunca
fui tão ousado assim de abandonar tudo por um ano para me desligar, dessa vida cotidiana da gente e tal, né. E aí apareceu o caminho, eu digo assim: "Não vai ser um ano, mas vão ser 40 dias, pelo menos, que eu vou me desligar completamente de tudo e de todos, mas não de mim mesmo". E aí eu desenhei um caminho, estudei, desenhei o meu caminho, porque o caminho é o caminho de cada um. Eh, eu queria fazer esse caminho em 34 dias. Queria fazer caminhar só, para ter o meu momento. Queria fazer um caminho espiritual. Queria ter o meu tempo para orações, o meu tempo para contemplação, meu tempo para reflexão, um tempo para me relacionar com os peregrinos que também estariam no caminho e poder refletir um pouco sobre a ressignificação da minha vida. Não que eu não esteja contente como eu a conduzo, mas vai que o caminho me inspire para dar um significado ainda maior na minha maneira de ser e de fazer e de servir. E foi, assim, uma experiência fenomenal. Eu fiz o caminho em 32 dias, me relacionei com muitas pessoas, tive a oportunidade de exercitar um pouco do meu inglês, do espanhol e do italiano, e até em português eu consegui falar. Eu talvez tenha conversado, assim, no caminho com umas 80, 100 pessoas, e pessoas muito interessantes, e a esmagadora maioria tinha um propósito. E propósito, às vezes, lindos. A gente escutava histórias das razões pelas quais a pessoa estava caminhando, e foi, assim, uma experiência muito, muito rica. E foram, do caminho propriamente dito, foram 794 quilômetros, que eu venci em 32 dias. Só que, qual era a minha rotina? Eh, todos os dias saía para caminhar às 6 da manhã, caminhava até às 2 da tarde, até às 3 da tarde, nunca parei para o almoço, eu levava o meu lanchinho na mochila. Ah, outra coisa, eu queria fazer o meu caminho com total despojamento, carregando a minha própria mochila e frequentando albergues públicos. E aí pergunta assim: "Mas o albergue público não foi para um hotel?" Não, a vida de peregrino é assim mesmo. E olha, que alegria, que ambientes interessantes, muito limpo, acolhedores. E eu descobri uma coisa muito bacana, que a gente precisa de muito pouco para viver, e viver bem. Exatamente. E a sua história com o Caminho de Compostela, eu acho que ela traz muito aprendizado para a vida, né, para nossa rotina, para o nosso dia a dia, que é o se eu estou planejando a minha vida, é a minha vida, a minha forma de olhar para ela, o que eu espero dela, né, e a quem eu me inspiro também para torná-la ela com propósito. E a gente tem visto também uma onda crescente de muita depressão, né, seu Vicente, em várias, crises de depressão, de ansiedade, principalmente nos jovens que estão, caminhando conosco no nosso dia a dia. E a gente conversa muito com eles em diferentes contextos aqui do município e também em outros, dessa questão do propósito, né, de fazer esse plano de vida, esse planejamento, essa organização. O Jaraguá Mais Saudável, inclusive, tem um projeto que a gente fala sobre o plano de vida com alguns adolescentes, e essa é uma questão que muito a gente traz, dessa forma de olhar para a vida com essa inspiração, com esse cuidado, Sim. assim como o senhor teve também ao longo da sua vida, mas também no caminho de Compostela, né. E olhando para esses jovens hoje que muitas vezes eles dizem que não tem tempo de se cuidar, não tem esse propósito, né. Se o senhor pudesse dar alguma dica, alguma forma também para eles se estimularem. Bem,
Quando a gente fala em tempo, nós temos que nos convencer que é o mais precioso dos bens ao nosso alcance. Nós temos que administrar o nosso tempo com muita racionalidade. Todos os dias eu tenho uma listinha ao lado do meu telefone, ainda tenho um telefone fixo na minha mesa, tem uma listinha das coisas que eu preciso fazer hoje. Eu todos os dias estabeleço pelo menos de 8 a 10 atividades que eu preciso fazer de cunho profissional, de cunho social e pessoal. Depois de estabelecer, a minha agenda do dia, eu reorganizo por ordem de prioridade e reservo um tempo todos os dias para leitura. Eu tenho tempo para fazer leitura e leio bastante. No final de cada dia, eu paro durante uns 15 minutos e faço um exame de como foi o meu dia. Isso aqui eu fui bem, fiz bem e tal, deu esse resultado. Isso aqui eu não fui tão proativo assim. Mas por quê? Por que eu não cuidei, não fui zeloso com isso? E faço um rápido exame de consciência de como eu posso melhorar esse meu aspecto. Feito isso, antes de ir para casa, e amanhã? O que eu vou fazer? Aí eu organizo a agenda. Quando eu chego todo dia no meu ambiente de trabalho, a agenda do dia já está pronta. Final do dia, o que eu vou fazer amanhã? Organizo, aí eu vou embora tranquilamente. Não levo trabalho para casa. Em casa é para se dedicar a outra coisa. Nada de levar problema de negócio, de coisa. Não discuto negócio em casa de jeito nenhum. Lá é assunto de família e outros assuntos. Negócio de trabalho. Quer discutir alguma coisa sobre empresa, trabalho? Vamos lá na empresa, marcamos uma reunião e fazemos lá. Isso aí você falou da cabeça das pessoas. Essa é uma agenda extremamente importante e tem tudo a ver com o nosso Jaraguá mais saudável. O que nós queremos? Qualidade de vida e vida longeva. E a gente sabe que quando uma das formas de prevenir, alguns casos, por exemplo, de ansiedade, de depressão, é a própria atividade física, né. A atividade física, se, evidentemente pela ciência, ela já mostra todos os benefícios que nós temos para a nossa questão da saúde mental pelos neurotransmissores. E o senhor faz algumas escolhas dentro dessa sua agenda, dessa sua lista, tem ali o item pessoal. Ali dentro tem a questão do exercício físico. Tem alguma escolha que o senhor mais gosta de atividade física, do que o senhor gosta de fazer, seja ela coletiva ou individual? Como que é essas escolhas pela Sim, atividade física? assim, ó, sobre a idade cronológica, ela não está sob nosso controle. Não é que o tempo passa, é nós passamos no tempo, né. Exato. Então a idade cronológica ela corre, mas está aos nossos cuidados a idade fisiológica. E eu tenho 3 idades: a cronológica, que não me pertence, a fisiológica, que só depende de mim, e a hormonal, que também depende de mim, é não ter preguiça. Então, por exemplo, assim, na idade na fisiológica, eu sempre me movimentei, eu sempre pratiquei esporte, sempre fiz alguma coisa. E quando eu completei 74 anos de idade, um amigo meu, Durval Marcato, chegou: "Vicente, vamos pedalar conosco?" E eu tenho que voltar no tempo, quando eu tinha 21 anos, quase 22 anos, eu consegui comprar um Fusca usado. E eu tinha uma bicicleta que era o sonho de consumo na época, uma bicicleta sueca de marca Husqvarna. Bicicleta com molejo no garfo dianteiro, etcétera, era Era um must na O época. Rolls Royce da época, né. Quando eu consegui comprar o Fusquinha, eu peguei essa bicicleta, nunca mais eu vou ser pobre, né. Vou ter o meu Fusquinha, né. E até os 75 anos não andei mais de bicicleta. E ele me convidou para andar de bicicleta.
E eu ainda praticava alguns outros esportes, fazia caminhadas e assim por diante. E eu digo: "Andar de bicicleta, eu? Aonde?" Aí ele falou: "No Chile". E eu tenho uma adoração pelo Chile, gosto muito de Santiago, gosto muito das estações de esqui, a gente frequentou quando os filhos eram menores, a gente frequentou muito para esquiar e tal, né. E quando ele falou no Chile, eu pensei que ia ser um passeiozinho de bike, e acabei digo: "Vou sim, vou". E aí eu assumi o compromisso, eu não podia correr mais. Ele me ajudou a comprar uma bicicleta, andei em finais de semana 200 quilômetros aqui na região. Nossa. Caí, fraturei dedo e tal, mas se não cair, não aprende a andar de bicicleta. E fomos para o Chile. No Chile, uma turma que são exímios pedalistas e tal, né, e o bobinho aqui caminhando com a equipe bem mais jovem e tal, né. Aí, no primeiro dia de pedal, subi o Vale Nevado. Impossível. Primeiro eu não sabia andar de bicicleta, não dominava os recursos dela, tal. Eu fiz um pedaço do caminho e tal. Eu tive um colega meu, Paulinho Chiodini, que disse: "Vicente, eu vou parar". Digo: "Eu sou solidário, eu vou parar contigo". Eu fiquei feliz da vida que alguém Ia me parar. me acudiu, né. Bom, aí pedalamos, aí no dia seguinte fizemos um pedal um pouco mais, amigável, mais extenso, e no terceiro dia começamos a atravessar a Cordilheira dos Andes. Que Imagine, desafio, hein? saímos com alguma coisa em torno de 15 graus nas imediações de Santiago, quando chegamos no topo da cordilheira, -6 graus à noite. É. Atravessamos a cordilheira, no outro dia fomos até Mendoza, na Argentina, então foi o meu primeiro pedal. Depois disso eu acabei fazendo um outro pedal que foi o caminho de Compostela, de Burgos a Compostela foram 570 quilômetros. No ano seguinte fizemos um outro pedal que foi a Estrada Real de Ouro Preto a Paraty, no Rio de Janeiro. Teve a pandemia, um ano nós falhamos, fizemos um pedal aqui de Jaraguá até Madre Paulina. Depois disso fizemos um outro pedal de Berlim a Copenhague, 601 quilômetros. E o último pedal que eu fiz com esse grupo foi de Munique a Veneza, atravessando as Dolomitas, né, pela Áustria e assim por Aham. diante. Então assim, ó, e o pessoal disse: "Puxa, mas com essa idade, você pedalando e tal, né, a gente não está competindo, não está tentando provar nada para ninguém". E a gente pense assim, ó, numa montaria, no hipismo, é o conjunto, é o cavalo e o cavaleiro. Na bike, ela tem recursos tecnológicos, tal, se você aprender a usar, entender da bicicleta e pedalar prazerosamente, não é difícil. E se puder sintetizar tudo isso, qual é o grau de dificuldade? Se você pedalar muito leve, a tendência é o que que é? Acelerar muito, a curva de fadiga te derruba. Se pedalar muito pesado, que é muito pesado, você cansa e cai, né. Então tem que achar o ponto de conforto, e esse ponto de conforto depende de cada um. Então, assim, a partir do momento que você aprendeu isso, não tem segredo nenhum. Então o pessoal diz: "Como é que é caminhar 800 quilômetros?". Mas quem é que caminha 800 quilômetros? Quem é que sobe uma escada do primeiro ao último degrau num passo? É um degrau cada vez. Então, assim, o caminho, você dá o primeiro passo, tal, segundo, terceiro, daqui um pouco você está caminhando de forma quase mecânica, automática, você nem sente que está caminhando. E uma coisa bacana assim, ó, quando a gente está preparado para isso, no dia seguinte não sobra dor nenhuma para começar tudo de novo. Então assim, não pensa: "Ah, faltam Uhum. 700 quilômetros". Não, eu vou fazer os meus 25 quilômetros de hoje. Quando eu estou aqui em Camboriú, a praia toda tem uma extensão ida e volta com os 2 moles de 13 quilômetros. O caminho
todos os dias faço 13 quilômetros, mesmo com chuva, eu vou caminhar. Chuva não mata ninguém. Aí diz: "Não, hoje eu não vou porque acho que vai chover". O cara não quer caminhar, está buscando um motivo, A tá. Então desculpa. assim, ó, a gente tem que buscar fazer isso. E antes da história da bike, a gente deu uma volta olímpica na ilha de Santa Catarina durante 4 dias Olha caminhando, só. a lá Pellegrini também, fui a Madre Paulina de Camboriú, a Madre Paulina a pé, 2 dias de caminhada, via Brusque, outra vez deixei o carro lá em Canelinha, fui por São João Batista até a Madre Paulina, é só não ter preguiça. Então é bem possível que a gente encontre o senhor peregrinando aqui na volta, caminhando aqui na volta, né. Pois é, mas faz parte, faz parte. Não, Exatamente. a gente tem que se movimentar sim. É uma forma de cuidar do corpo, por exemplo, o Jaraguá Mais Saudável tem um propósito muito grande, de tirar o bumbum da cadeira, ir para um parque, passar um dia no na num dos nossos belos parques e fazer outros movimentos, assim, ao ar livre, tirar as pessoas de casa, tirar de frente da televisão, isso já é um grande feito. Exatamente. Por exemplo, durante o meu caminho de Compostela, não fiz nenhuma ligação para casa e não recebi nenhuma ligação, porque nós combinamos, só conversaremos se houver uma emergência. Claro que eu tinha no telefone um rastreador e um belo dia eu estava com a bateria quase descarregada e, por falta de juízo, eu coloquei no módulo avião, aí desconectou o rastreador. Aí quando eu cheguei no destino que, conectei o telefone, tinha um monte de chamado, "O que aconteceu? O que que houve?", e tal, mas não houve nada. Exatamente, o cuidado também da família, né, Sim, com a é, gente é muito importante. Mas essa questão que o senhor colocaste da bicicleta é uma ótima metáfora para a vida também, né. sim, sem dúvida. E principalmente a gente até conversou num outro podcast aqui do Jaraguá Mais Saudável, que foi sobre o autocuidado e o autoconhecimento, né, sobre se conhecer, entender as suas fragilidades, as suas potencialidades e as suas qualidades Sim, também, sim. né. E a gente a gente observou na tua história, né, o quanto o propósito, o cuidado com as pessoas na tua volta foi extremamente importante para o senhor. E o senhor pode compartilhar uma prática simples, assim, de tudo que o senhor já falou, do que o senhor vem vivido e experienciado nessa trajetória chamada vida, seja de movimento, de alimentação, de mentalidade, de propósito, que ainda hoje mantém como um ritual indispensável na tua vida? Sim, eh, assim, ó, eu aprendi desde cedo a reconhecer as diferenças. Nós somos diferentes uns dos outros, nem melhores, nem piores, apenas diferentes. As pessoas não têm defeitos, elas têm características. Quando a gente fala, por exemplo, um agregado na família, um Uhum. agregado, não é melhor, nem pior, mas é diferente, porque vem de outra cepa, de outra Ex origem e tal, Outra e é cultura. natural que seja diferente. Então, a partir do momento que a gente aprende a gostar de gente, não julgar as pessoas, aprende a observar e respeitar as diferenças, a gente tem todas as portas do mundo abertas. Eu sempre procurei me cercar de pessoas mais capazes do que eu, porque o contraditório, ele faz muito bem, e se as pessoas não forem melhores do que eu, o que que eu vou aprender com elas? Então, assim, ó, as pessoas têm que ser melhor. Por exemplo, num dado momento, eu tomei a decisão de montar uma vinícola. Para a vinícola, eu precisei do enólogo. Eu fui buscar
o que existe de melhor em termos de enólogo. Aí as pessoas podem dizer assim, mas ele custa caro. O que que é caro, o que é barato? Quanto ele entrega? A entrega ela tem que ser maior do que o preço. O valor percebido tem que ser maior do que o valor pago. Então, assim, a partir do momento que ela entrega mais do que custa, eu posso dizer que é barato. Não, mas o cara ganha tanto, isso não é barato. Não, é quanto ele entrega. Então, assim, Uhum. ó, são as entregas, porque quando a gente vai para o âmbito de uma empresa, assim, a gente faz, fizemos um belo planejamento estratégico. Planejamento estratégico, qualquer bobinho faz. Existe metodologia técnica tal. A questão não é planejar. A questão está em executar, Executar. fazer as entregas. Então, assim, ó, eu sempre parti da premissa de que em a gente se cercando de pessoas positivas, construtivas, que sabem mais do que a gente, que têm histórias bonitas, nós acabamos aprendendo muito, porque assim, isso é um vaso comunicante. As pessoas valem muito mais pelo que fazem do que pelo que entregam. Não adianta a pessoa ser erudita, é um poço de sabedoria, só que não sabe transformar sabedoria em riqueza. Exatamente. E quando eu falo em riqueza, não é o sorrir, né? Não é o ter, não. É o fazer e entregar. E aí a gente pode fazer uma conexão com o social. Social. Não existe social sem o econômico. Não dá para praticar e atender as demandas sociais sem uma fonte de recurso. Tem que ter fonte de recurso. Tem que ter geração de riqueza. Agora, a inteligência está em saber o que fazer com essa riqueza. Ser justo na sua distribuição. Agora, deixar de gerar riqueza é dar um tiro no pé. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Sociedade capitalista pressupõe de que nós vamos construir, nós vamos realizar, nós vamos fazer, nós vamos gerar riqueza. Agora, se essa riqueza gerada nós dermos um destino equivocado, o pecado está no destino Uhum. e não na geração de riqueza. Então, assim, ó, há muito que se possa fazer e, felizmente, nós vivemos num estado que é uma maravilha, o estado de Uhum. Santa Catarina é um pedacinho do céu. Exatamente. E Jaraguá do Sul e a nossa região, o Vale do Itapucu, dentro do estado de Santa Catarina, é Ainda assim, mais. é de uma qualidade descomunal. Há muito por fazer, há muito por fazer. Há coisas que a gente gostaria que não acontecesse aqui, existem coisas ainda que acontecem que não deveria acontecer. Mas a sociedade local como um todo é de muito boa qualidade e uma coisa interessante, as pessoas de fora que aqui chegam, rapidamente se ajustam ao meio. Não é que Exato. elas não sejam boas, mas elas vêm de outras culturas, de outros ambientes, e aquilo está impregnado na mente delas. A partir do momento, há quem diz assim, puxa, mas Jaraguá é muito fechado. É muito fechado. É que ela ainda não entendeu qual é a regra do jogo. E se nós queremos ser vencedores, nós temos que aprender as As regras regras. e jogar o jogo correto, o jogo justo, o jogo honesto. Aqui é uma cidade de muito trabalho. Então, assim, ó, eu acho assim que aqui é um lugar muito bom para se desenvolver pessoal, fisicamente, intelectualmente, porque tem oportunidades mil, mas para quem quer efetivamente trabalhar. E que bom que existe esse jogo de que há um meio, há uma cultura e nós temos que nos adaptar ao meio. Se nós tivermos qualidades intrínsecas, que nós possamos de alguma forma influenciar o meio para ele se elevar ainda mais, por que não, né? E isso vem acontecendo,
vem acontecendo, vem pessoas de fora muito bacanas, muito boas, que de repente ela tem algumas práticas que indelevelmente vai deixando marcas e tem seguidores, pode ter certeza disso que tem. Exatamente, exatamente, perfeito. Eu acho que o ócio sim, o ócio é sempre uma preocupação, né, a gente tá falando muito de propósito, né, então, a gente sempre fala que tu comentaste antes, né, da idade cronológica e da fisiológica, Sim, e a mente também acompanha tudo isso, né, acompanha esse movimento do ócio e do sim. propósito e como que a gente retroalimenta a nossa mente para que ela sempre esteja ativa, né. E para encerrar, senhor Vicente, para o senhor, o que é afinal viver bem de verdade? Assim, ó, nós precisamos muito pouco para viver bem. Chega um determinado momento da vida, a gente trabalha uma vida toda acumulando, a gente vai se desgastando, tá para acumular. Depois a gente pega tudo isso, gasta tudo isso para se reencontrar com uma vida saudável, com saúde, etc. Então, assim, a gente tem que aprender que a vida não é uma emergência. A gente tem que equilibrar o bem-estar, a saúde, a família, o trabalho, e a gente pode ser produtivo sem imaginar que tudo é uma emergência, né. Então, assim, dá para viver bem, eu diria assim, viver saudavelmente é cuidar bem do corpo, cuidar das coisas espirituais, cuidar da mente e todas as noites fazer um exame de consciência para ver o quanto nós fomos contributivos para com o próximo, com o ambiente que nos acolhe, durante o dia de hoje. E o que que nós podemos fazer amanhã de bom? Por exemplo, eu sou um vendedor nato. Para mim, nada, absolutamente nada acontece se a venda não for feita. Seja uma venda de um produto, de um serviço, de uma ideia, porque o que move a engrenagem da economia é a venda. Tem que haver venda todos os dias. Naquela minha listinha de obrigações todo dia, está lá, para quem eu vou vender amanhã? E eu vendo, vendo alguma coisa, Perfeito. para ajudar a mover a engrenagem da economia, para gerar riqueza, para ter dinheiro para atender o social. Então isso é um círculo virtuoso que, de uma ou de outra forma, pode ser assim um grãozinho de areia num deserto, mas é mais um grãozinho a contribuir. Se todo mundo depositar um grãozinho, no final do dia a gente tem um novo uma nova duna de areia. Exatamente, perfeito. Seu Vicente, muito obrigada. Imagine, que prazer estar aqui Um com você, prazer Amanda. todo meu. Muito, muito obrigada. Hoje a gente aprendeu muito sobre longevidade, né? E um prazer gigante. Eu me emociono com a sua história, com a forma que o senhor coloca toda essa questão do propósito da vida, né? E da importância que nós temos, que a gente pode ter na vida das pessoas também ao cuidar, a saber cuidar de gente, né? E saber amar o próximo e ter essa questão desse propósito mesmo. E longevidade a gente observou que ele não é, uma questão por acaso. Ele é uma escolha, ele é planejamento e ele é uma forma também de cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos. Muito obrigada por estar com a gente hoje, muito obrigada por aqueles que nos ouviram e nos assistiram e também aprenderam muito com a sua história. Obrigado, Amanda, e parabéns pelo teu trabalho. Estamos juntos. Obrigada.